A escolha. Certa feita, um pastor de uma grande igreja convidou o seu amigo bem velhinho para assistir o seu culto. Aquele seu amigo velhinho, que também era pastor, foi ao culto e lá se sentou em uma das primeiras cadeiras. E o seu amigo, feliz em recebê-lo e em ver que estava ali na sua igreja, o convidou então para subir no púlpito e o apresentou para toda a igreja. O seu amigo subiu no púlpito e lá na frente começou então a contar uma história. Uma belíssima história. Uma vez, um homem saiu para passear de barco com seu filho e também o amigo do seu filho. E estavam em um passeio muito agradável. E eles passaram então muito tempo no mar. De repente veio uma grande tempestade, as ondas ficaram muito fortes e aquele barco estava sendo esmurrado pelas ondas constantemente. Elas castigavam tanto aquele barco que ele não aguentou e então virou. O pai conseguiu então segurar em uma das cordas e com a corda chegou até o barco e ele só conseguia pensar no seu filho e também no amigo do seu filho. Pois naquele momento eles já estavam bem afastados do barco por causa da força das ondas. Então, aquele pai teve que fazer uma escolha muito difícil. Ele só tinha a corda que usou para chegar até o barco, e aqueles dois já estavam muito afastados, e com certeza ele poderia jogar a corda apenas para um deles. Era uma escolha muito difícil. Ou ele salvava o filho, ou ele salvava o amigo do seu filho. Naquele momento, aquele velho pastor perguntou para as pessoas que estavam na igreja para quem eles jogariam a corda. Todos deram a mesma resposta: para o meu filho, é claro. E aquele velho pastor então continuou a história. Então aquele pai pegou a corda, olhou para o seu filho com bastante convicção e então disse: meu filho, eu te amo muito. Ele pegou então a corda, jogou para o amigo do seu filho e salvou aquele rapaz, deixando seu filho morrer afogado. Todos naquela igreja ficaram espantados com aquela história daquele velho pastor. Como poderia um pai jogar uma corda para um desconhecido e deixar o seu filho morrer? Aquele bom homem, olhando para aquela igreja totalmente em silêncio, então explicou. Aquele homem jogou a corda para salvar o amigo do seu filho, pois ele tinha certeza de que estaria entregando seu filho nas mãos de Deus, pois o seu filho já o conhecia. Já o seu amigo ainda não conhecia este Deus. Ele entendia a necessidade de falar de Deus para os que ainda não o conhecem. Ele sabia que se o amigo de seu filho se afogasse, com certeza iria morrer, tanto carnalmente, como também espiritualmente, e com certeza iria direto para o inferno. Já o seu filho, se morresse, com certeza iria ao encontro do Pai,
e seria acolhido com muito carinho pelos braços do pai. Naquele momento, todos naquela igreja ficaram muito indignados com aquela história. Ao final do culto, uma pessoa veio então ao encontro daquele velho homem e então disse: "Mas é um grande absurdo. Como você pode ter coragem de subir ao púlpito e contar essa história?" O velho pastor, olhando para aquela pessoa com a grande paz nos olhos e também com bastante convicção, então respondeu: "Você acha isso realmente um grande absurdo?" E ele então respondeu: "É claro que sim. Era o seu filho e você o deixou morrer. Onde estava o seu amor de pai?" E aquele velho pastor, sorrindo, então respondeu: "Mas foi exatamente isso que Deus fez por você, filho. Foi exatamente isso que Ele fez ao deixar o seu filho morrer por você, porque você ainda não o conhecia." E aquele velho pastor ainda disse mais: "Tem mais uma coisa, filho. Você está vendo o seu pastor que hoje tem uma grande igreja? Pois bem, foi exatamente para ele que eu joguei a corda naquele barco." Essa é uma história real. Assim como é real o que Deus fez por você, deixando Jesus morrer na cruz pelos teus pecados. Deus te ama e a sua salvação é muito importante para Ele. Ele espera ansioso e de braços abertos pelo dia que você vai voltar para casa e então te chamar de filho amado. Lembre-se, Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer te restaurar e transformar a sua vida. É preciso que você aprenda que se entregar a Deus é muito mais do que ir à igreja. É viver uma vida plena debaixo da vontade de Cristo.